Lula subiu a rampa e o modo que o fez foi sim muito simbólico e mostra exatamente como a esquerda costuma chegar ao poder, usando o povo para que este lhe entregue o trono ou a faixa. Curta, comente, se inscreva e bora para mais um vídeo. Gente, antes de tudo quero te convidar para assistir a minha série Esquerdismo, em que eu mostro que esquerdismo é contra a fé cristã, é contra o povo, gera desgraça, enfim, assista essa minha série, está aqui no canal, no meu canal no YouTube. Vamos lá! O Lula subiu a rampa. E como o Bolsonaro se recusou a transferir a faixa presidencial, quem o fez foi o povo. É simbólico mesmo que o povo dê a faixa presidencial ao Lula. Subiram com ele uma criança, uma mulher negra, um deficiente e até um cachorro. A ideia é a mesma de sempre da esquerda, uma mensagem de salvação aos oprimidos para que eles deem o poder à esquerda. Se você quer vencer uma batalha, você precisa de um exército. E como os líderes mobilizaram as pessoas ao longo da história para que essas pessoas ingressassem em suas fileiras? Você precisa tocar em algo lá no fundo do coração das pessoas para mexer com elas, para levá-las à ação. Pode ser uma paixão, uma ferida. O Papa, durante a época das Cruzadas, convenceu inúmeros medievais a se juntar à sua causa, prometendo perdão de pecados e riquezas. O Papa Urbano disse que aqueles que morressem defendendo Jerusalém, a Terra Santa, teriam seus pecados perdoados e almas salvas. Para o homem medieval, vivendo uma vida de escassez, de muito sofrimento, naquele sistema feudal em que havia poucas chances de ascender socialmente, ora, este mundo não era lá essas coisas. A promessa de paraíso era muito tentadora. A promessa de deixar de ser um plebeu nesta terra de dores para ser um rei na eternidade era muito tentadora. E assim, ele mobilizou, o Papa mobilizou milhares para ingressarem em seu exército. Muitos líderes mobilizam as massas ao tocar em outro ponto meio esquecido por nossa geração materialista. O desejo de transcendência, o desejo de fazer algo maior, que confira grandeza à alma humana. Quando um líder comissiona as massas a morrerem pela justiça, a se entregarem em favor da liberdade, esses líderes despertam em muitos homens aquele menino adormecido há muito tempo, aquele garoto que sonhava em ser um herói aos 12 anos, sabe? Que fantasiava viver grandes aventuras, mas agora é só um homem que cozinha num restaurante. Sangue, suor e perigo costumam mexer muito mais com o homem do que batatas, cebolas e uma pia suja. E assim, eles mobilizam, os líderes mobilizam muita gente que acaba conquistando o poder para os seus reis. A esquerda, entretanto, mobiliza não através do desejo de eternidade, de perdão de pecado ou anseio por grandeza, mas através da dor das pessoas. Ele convence a todos de que são oprimidos, até aqueles que não são, e se mostra libertador. O libertador. A esquerda é o libertador. Suas pautas parecem sempre inquestionáveis: comida para o faminto, proteção para as mulheres violentadas, uma oportunidade para uma criança que tem todas as portas da vida fechadas. Pelo amor de Deus, quem pode ser contra pautas tão nobres, não? São valores universais, não é? Por isso que para eles, para a mídia, lutar contra a esquerda seria o mesmo que lutar contra a justiça, contra a verdade, contra a misericórdia. Até a Bíblia parece concordar com eles, pois em Israel havia leis seríssimas sobre o cuidado com os desassistidos. Órfãos, estrangeiros e viúvas recebiam uma atenção especial de Deus, que proibiu terminantemente que se praticassem injustiças contra essas pessoas. Não podia afligir ninguém, você não podia fazer injustiça contra ninguém, mas Deus fez uma menção especial a viúvas e órfãos. A nenhuma viúva nem órfão afligireis. Se de algum modo os afligirdes, e se eles clamarem a mim, eu lhes ouvirei o clamor, a minha ira se acenderá, e vos matarei a espada. Vossas mulheres ficarão viúvas, e vossos filhos órfãos. A ideia é muito simples. Se você mexer com órfãos e com viúva, eu vou deixar a sua esposa viúva. Eu vou deixar os seus filhos órfãos. Terrível. Mas Deus não para aqui não. Não era apenas errado fazer o mal contra os desassistidos. Era errado não fazer nada. Deixar de ajudar é errado.
Em Levítico 23, 22, Deus ordenou assim: quando fizerdes a colheita da vossa terra, não colhereis totalmente os extremos dos vossos campos, nem recolhereis as espigas caídas na colheita. Deixai-as para o pobre e para o estrangeiro. Eu sou o Senhor, vosso Deus. A gente vê isso, por exemplo, na história de Ruth, lembra? Ruth tinha se tornado muito pobre, mendiga, viúva. O que ela fez? Ela foi lá recolher as espigas que estavam no chão. Então, tá vendo? A esquerda não é bíblica? Não, não é. É só discurso. É um discurso para engrossar as fileiras de seu exército, para que este exército lhe entregue o poder. Como que podemos acreditar em pessoas que choram em discurso de amor aos pobres, enquanto desviam verbas que acabam afetando principalmente o pobre? Como crer no discurso de amor aos pobres, enquanto as políticas esquerdistas apenas aumentam o número de pobres? O livro A Revolução dos Bichos, por sinal, eu tenho uma resenha dele aqui no meu canal e tenho esse livro na minha livraria. Enfim, neste livro, os porcos, que eram os líderes da revolução, eles prometiam tomar a fazenda do Sr. Jones e, com isso, acabar com a opressão sofrida pelos animais que produziam tudo, mas não ficavam com muita coisa. Assim, os porcos prometiam um reino de igualdade. O povo tudo produz, a ele tudo pertence, seria mais ou menos isso. Mas, com a tomada de poder, as coisas não ficaram bem assim, não. Os bichos agora no poder foram ordenhar as vacas e foram colher o feno. Quando voltaram, o leite havia sumido. Depois de muito tempo, o mistério do leite fora descoberto. O leite estava com os porcos líderes da Revolução Socialista. Garganta, um dos porcos especialistas em convencer o povo de qualquer coisa, até de que preto é branco. Garganta foi escalado para explicar a situação de privilégio dos porcos, dos líderes da Revolução Socialista. Não é privilégio, ele dizia. Nós, porcos, nem gostamos de leite. Mas está provado cientificamente que o leite e a maçã são essenciais para os porcos. Portanto, se não estivermos bem de saúde, o Sr. Jones, o malvadão, vai voltar. Vocês não querem isso, né? E assim, todos ficavam felizes, apesar dos privilégios dos líderes da Revolução. E depois de uma série de outros privilégios, o povo acabava se perguntando, peraí, pô, não somos todos iguais? Não haveria um mundo de igualdade aqui no reino socialista? Por que vocês são tão diferentes de nós? Por que vocês possuem tantas coisas, tantos privilégios e nós nada? E sabe qual era a resposta clássica? Somos iguais sim. É que alguns são mais iguais do que outros. Alguns são mais iguais do que outros. Como na fábula, na vida real, a história se repete. O discurso de amor aos pobres é apenas para usar os pobres para que eles entreguem o poder à elite, prometendo igualdade, mas no final é apenas um reino de diferenças, é apenas um reino de ilusão, onde eles têm muitos privilégios e o povo nada. E no final, eles riem de nós dizendo, perdeu o mané, ou então, alguns são mais iguais do que os outros.